Olá, eu sou Adriana Napoli, sou autora do trabalho Dialogar com o Contexto e Praticar a Escuta na Sala de Aula, um relato de experiência na educação infantil. Essa comunicação faz parte do GTE 12, Ensino de Música nas Escolas de Educação Básica. O principal objetivo desse trabalho é refletir sobre experiências vivenciadas por meio da disciplina Estágio Supervisionado em Música 1, do curso de Licenciatura em Música à Distância da Universidade de Brasília, em aulas de música para crianças de 0 a 2 anos de idade, em uma escola de educação infantil da cidade de São Paulo. E os principais tópicos que esse trabalho aborda é a importância da escuta em sala de aula e do diálogo com as turmas, o diálogo com o contexto em que as aulas de música estão inseridas, as expectativas que a escola tem sobre as aulas de música e a relevância da parceria entre os educadores. Bom, o estágio se deu numa escola privada da cidade de São Paulo, que atende exclusivamente crianças na etapa da educação infantil. A escola está localizada no bairro Chácara Clabim e o estágio se deu com turmas de crianças de 0 a 2 anos de idade. A supervisora do estágio foi a própria professora de música das turmas. O estágio supervisionado em música é de extrema importância para o licenciando, pois, como nos lembra La Rosa, é preciso refletir sobre como podemos entender aquilo que chamamos de uma maneira escolar ou uma maneira pedagógica de estar em sala de aula. E para isso é importante dialogar e estar com nossos pares. Bom, durante o meu estágio eu fiz observações sobre o trabalho docente da professora Ana, que é como eu vou chamar ela durante esse trabalho. A professora Ana ministra as aulas de música para as turmas de 0 a 2 anos. E a sua atuação foi um dos pontos que mais me causaram reflexão durante o estágio. Ana é aberta ao diálogo, disposta a realizar trocas com as outras educadoras e a realizar atividades interdisciplinares, além de sempre estar atenta aos processos coletivos de cada turma e aos individuais de cada criança. Bom, o projeto político-pedagógico da escola, segundo a própria professora Ana, tem uma abordagem socio-interacionista. E quando eu a questionei sobre como as aulas de música dialogavam com isso, ela me respondeu que era a partir das propostas que têm como foco a interação com o outro, a escuta atenta e também por meio da parceria com as educadoras, com a escola e as famílias. E entender isso foi fundamental para compreender a postura adotada pela professora. Bom, a postura dela sempre é receptiva e aberta ao diálogo, e me remeteu ao que Vieira nos traz quando cita a afirmação de Bauman, que a educação musical deve ter fronteiras porosas. E foi exatamente assim que percebi seu trabalho, tanto por sua abertura a interagir com outras linguagens artísticas, quanto pela troca que ela se dispõe a fazer com as educadoras do colégio e também comigo, no caso que estava ali como sua estagiária. Bom, mas apesar dessa postura, ela luta diariamente pelo reconhecimento da importância de seu trabalho, que muitas vezes é confundido com recreação pelos outros educadores. Segundo ela, muitas vezes o professor de artes se depara com visões preconceituosas sobre seu trabalho, e nesse cenário, estar seguro por meio de seus estudos e ter convicções do valor da ludicidade e do brincar é fundamental para, inclusive, argumentar, mostrando embasamento teórico que cada atividade que está sendo aplicada possui. Bom, além da professora trazer sempre estímulos de outras linguagens artísticas para agregar a aula de música, ela também é atenta aos processos de cada uma das turmas, sendo que muitas vezes, num processo democrático, ela deixa a turma escolher o que quer fazer. Isso eu achei muito importante, porque ser atenta aos interesses de cada turma é imprescindível para que o professor não se torne apenas um estereótipo daquele professor caixa postal que o Swanwick nos apresenta, que entra na sala apenas para depositar os seus conteúdos.
O professor deve se envolver com a realidade dos alunos, o contexto social em que está inserido e a sua comunidade. Bom, agora falando um pouco sobre algumas constatações que eu tive observando a atuação da professora Ana. A condução da aula é sempre feita de forma livre, porque ela acredita que a criança deve participar das propostas porque está interessada e não porque está sendo obrigada. Nas turmas em que as professoras eram mais envolvidas e parceiras da aula de música, as atividades aconteciam com maior fluidez. O que não acontecia, por exemplo, em turmas onde a pedagoga responsável aproveitava aquele momento da aula de música para sair e resolver pendências que ela tinha. Era visível que nesses momentos as crianças ficavam mais inquietas, o que dificultava a atuação da professora de música. E isso mostra como a parceria entre as educadoras é extremamente importante para um bom trabalho. Bom, por mais que a mesma atividade seja própria para aplicar para todas as crianças do 0 aos 2 anos, a professora Ana fazia modificações para cada turma, porque ela me contou que senão algumas pedagogas se queixavam e diziam que ela ministrava a mesma atividade para todos. Então, para evitar o falatório, ela muitas vezes fazia adaptações de uma turma para outra, para que não falassem que ela estava dando a mesma aula. Na turma do berçário, eu percebi que a aula às vezes ficava quase num lugar de apresentação artística, porque muitas vezes os bebês, né, menores de 1 ano de idade não conseguiam ainda executar gestos propostos, porém eles participavam ativamente através da observação, eram muito participativos explorando instrumentos musicais. Ou mesmo com algumas crianças chorando ou um pouco inquietas, a professora Ana não interrompe a atividade, porque ela me contou que se ela interromper a cada criança que chorar, do 0 aos 2 anos de idade, é muito comum as crianças se manifestarem assim chorando. A aula acaba não acontecendo. Porém, ela não parar a atividade tem um ponto positivo, pois algumas crianças acabam parando de chorar porque escutam a música ou porque veem os outros colegas brincando, o que não aconteceria se ela parasse a atividade. Ela me contou também que a escola não exige notas ou avaliações da aula de música, porém, no fim do ano, ela faz um relatório e entrega para a coordenação, mostrando se o objetivo das aulas foram atingidos ou não. As músicas de início e de final das aulas são sempre as mesmas. Eu perguntei para a professora Ana sobre isso e ela me contou que acredita que nessa faixa etária isso é importante para a rotina das crianças. A mesma música delimitar o início da atividade e depois o final. Agora falando sobre reverberações que esse estágio teve na minha formação docente. A professora Ana sempre foi muito aberta à parceria e desde o meu primeiro dia de estágio, ela disse que eu poderia propor atividades para a turma, desde que a gente combinasse antes o que eu estava planejando, para que ela pudesse estar ciente e também participar, se fosse o caso. Em diversas aulas nós trabalhamos com propostas em conjunto, o que foi muito rico e prazeroso. Como eu trabalho profissionalmente como contadora de histórias, nós fizemos muitas propostas integrando a música, a narração e a literatura, o que foi muito interessante, inclusive despertou até o interesse de educadoras da escola para saberem mais sobre essa integração entre a contação de histórias e a música. Cada turma, dependendo da sua faixa etária, tinha um tipo de interação e de recepção com os conteúdos trabalhados. A maneira como a criança de 2 anos interage com o conteúdo não é a mesma maneira que as crianças do berçário, por exemplo, menores de 1 ano. Um momento muito significativo durante o meu estágio foi quando a professora Ana trabalhou com a sonorização do livro Ombela, A Origem das Chuvas, de Raquel Caiano. De forma poética, o livro aborda a tristeza, o que gerou uma certa polêmica, pois algumas professoras acham que não se deve falar sobre esse sentimento com crianças nessa faixa etária. Eu e a professora Ana conversamos sobre como as pessoas realmente às vezes confundem a aula de artes com uma simples recreação e que algumas pensam que a aula de música é o momento da alegria na rotina semanal.
Na nossa opinião, a arte não é para deixar a criança eufórica o tempo todo, mas sim para que ela entre em contato com seus próprios sentimentos. E a tristeza também é um sentimento humano. Bom, como nos aponta o N. Bauman na conferência para a BEM em 2020, a educação musical pode ser um meio para a realização de outros fins humanos, né? Como, por exemplo, falar sobre sentimentos e se expressar. Ombela, a origem das chuvas, ainda narra uma história africana, o que é importante de trabalhar em sala de aula, pois foge dos conteúdos sempre eurocêntricos que as escolas costumam usar de referência. Bom, porém, apesar desses percalços, a professora Ana segue persistente em seu trabalho e em diálogo com a equipe da escola para conscientizar as demais educadoras sobre a importância de seu ofício, os benefícios da prática musical para as crianças, bem como o valor do trabalho realizado em parceria com as educadoras. Assim como nos aponta La Rosa, ela é uma professora que, contra o vento e a maré, continuam fazendo bem o seu trabalho, continuam sendo professores e levantando diques para que o mundo não se desfaça. Esses diques, é claro, nunca serão suficientemente sólidos, mas tentarão, pelo menos por um tempo, que o solo em que crescem as crianças e os jovens não seja completamente tóxico. A atuação da professora Ana me lembrou muito essa fala do La Rosa, porque apesar de ouvir às vezes comentários desagradáveis, enfrentar alguns percalços aí na sua atuação, ela sempre foca na criança e no que aquelas atividades propostas estão fazendo para o desenvolvimento da criança, quais os benefícios para a aprendizagem dela. Então, o foco é sempre as crianças, e isso eu acho muito importante. Agora, algumas considerações finais. Debater sobre o trabalho docente nunca é uma tarefa fácil. Porém, no decorrer do meu estágio, a forma como a professora de música conduzia as atividades, seu processo de escuta da turma, das outras educadoras e da gestão da escola, a sua abertura e porosidade a novas propostas e a outras linguagens artísticas ficaram latentes em mim. Também a sua resistência, afirmando diariamente a importância de sua disciplina, e também a resiliência, para ter aquele famoso jogo de cintura e driblar as mazelas diárias que perpassam o seu caminho. Confundir a aula de música com recreação é uma coisa que incomoda, porque desconsidera todas as camadas de aprendizagem e de fruição que a arte pode proporcionar aos alunos. Para que o ensino da música não seja confundido com simples práticas recreativas, a sua presença em documentos e legislações educacionais são extremamente importantes. Logo, por mais que existam vários problemas na versão final da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ter documentos oficiais que valorizem a presença da música na educação é extremamente importante. Muitos professores percebo que ainda são presos à ideia de que a música deve servir somente à música e dessa forma excluem os pensamentos sobre a sua utilização como resolução e reflexão dos problemas dos indivíduos e da sociedade, como aí nos alerta Vieira. E esse foi o caso da polêmica, por exemplo, em torno da utilização do livro Ombela, A Origem das Chuvas, dentro da educação infantil, porque ele aborda o tema da tristeza. Dentro desse contexto, eu concordo quando Vieira ressalta que, segundo Bauman, a música pode representar muito além dela mesma, ou seja, servir a muitas funções. Muito obrigada, quero agradecer e espero que esse trabalho seja útil para outras pessoas também. Muito obrigada.